Paz e graça. Sobre a chamada de Deus ao ser humano, ela, vamos dizer que se divide em duas fases. Numa primeira, a gente chamaria de chamada universal. O que é uma chamada universal? É o convite que é feito a todo ser humano em relação à salvação. É a chamada que Deus faz ao homem, conscientizando o ser humano de que ele é um pecador, de que ele é um transgressor contra Deus e que essa transgressão ela só é redimida através da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que sendo assim justificado por essa fé, esse indivíduo passa a ter comunhão e contato com o seu Criador, com Deus que será mais do que o seu Criador, será o seu Pai Celestial. Então o Senhor ele chama a homens, mulheres de todas as raças, de todas as nações ao arrependimento em Cristo Jesus, a converter-se em Cristo Jesus para terem acesso a Ele. E todo ser humano ele nasce sob esse efeito do pecado, porque todos nós somos descendentes de Adão e herdamos o que se denomina como a natureza caída, que só é restaurada em Cristo Jesus. Mas uma segunda chamada que a gente vai utilizar-se é a chamada específica. Chamada específica já é um pouquinho mais complexa, porque é onde Deus vai designar em cada um aquilo que ele tem a realizar na sua vida. É a chamada que Deus tem em que, ao atender esta chamada, nós seremos de grande utilidade para o corpo, que é a igreja. Seremos de extrema importância para o progresso do corpo, que é a igreja. Então, para se ingressar na igreja, a primeira coisa a fazer é atender ao chamado universal, que é o chamado à salvação. Reconhecendo assim que somos pecadores, nos arrependendo, de estarmos contra a vontade de Deus e nos submetermos à vontade de Deus em Cristo Jesus. Daí então se efetua em nós esta segunda chamada, que é a chamada específica, onde por meio da vocação o Senhor vai designar as nossas vidas dentro daquilo que Ele quer atuar em nós. E existem muitas tarefas para fazer-se em prol do reino de Deus. E cada um daqueles que são salvos em Cristo Jesus tem uma missão específica para realizar o Senhor. Por mais que às vezes algumas pessoas se sintam insignificantes em alguma coisa, todos temos uma chamada do Senhor. Mas a gente também tem que destacar que existem pessoas que têm, nessa chamada específica, chamadas de lideranças, chamadas ministeriais, pessoas que serão separados para o santo ministério. A pregação, por exemplo, ela é uma obrigação de todo cristão. Todo cristão deve ser um pregador da palavra de Deus. Mas quando a gente pensa em pregação, normalmente a gente pensa num púlpito, naquela mensagem bem elaborada. Mas a pregação não é apenas isso. Às vezes, numa conversa informal com um companheiro de trabalho, com um familiar, o simples fato de mencionar o nome de Cristo, de apresentar Ele como a solução para a vida daquele indivíduo que busca em nós uma palavra de conforto, é uma pregação. Mas a gente também tem que reconhecer que existe uma pregação mais elaborada, mais trabalhada,
que existem pessoas vocacionadas para o ministério da palavra, e nisso essas pessoas são normalmente mais dedicadas do que as outras. E deva ser, não é? Todo aquele que tem que sente essa vocação. A gente vai dizer que é obrigação de todos os cristãos terem uma vida devocional na oração, na consagração, no exame da palavra, no devocional da palavra, mas um pregador ele tem que estar além disso. O pregador ele tem que estar além disso. Na verdade, quem sente a vocação para o ministério da palavra deva ter uma vida espiritual acima dos demais. Pode parecer absurdo isso que eu estou falando, mas sim, ter uma vida mais dedicada, ser exemplo para os demais, porque é igual a visão que Paulo tem lá em Éfeso. Visão é forma de falar. Quando ele fala para que serve apóstolos, doutores, evangelistas, pastores. E ele diz que isso é para o crescimento do corpo que é a igreja. Então a visão de um obreiro, de um ministro, de alguém que tem a capacidade de ministrar a palavra, de transmitir o ensinamento, de transmitir as verdades do Senhor. A visão que essa pessoa tem de função é visar o crescimento do corpo. E se esse indivíduo é alguém atrofiado na má vontade de estudar a palavra, de devocional, de oração, de consagração, então seu ministério será bem ineficiente dentro daquilo que é proposto pela palavra do Senhor. E principalmente pela questão do exemplo. Porque às vezes a gente pode falar bonito, mas a nossa conduta de vida será totalmente diferente daquilo que a gente diz. Então as nossas ações, elas tirarão o efeito daquilo que estiver sendo dito. Então há necessidade de uma entrega completa ao Senhor, de uma entrega absoluta ao Senhor, para fazer jus à vocação e essa chamada específica, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida do obreiro e assim ele possa promover o crescimento do corpo, o amadurecimento dos demais, daqueles que estão se achegando, para que assim haja essa continuidade de transição de conhecimento. Por exemplo, a gente pega a vida dos apóstolos, eles aprenderam com Jesus e passaram para os demais. Os apóstolos vieram a morrer, mas esses demais passaram para outros, isso foi passando-se de geração em geração, assim até chegar aonde estamos hoje. E isso é um ciclo que não pode ser parado, que ele só tem a tendência de terminar após o arrebatamento da igreja. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos a missão de fazer discípulos e de dar continuidade ao serviço, à obra do Senhor. Amém. Deus abençoe.